Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estamos entrevistando o sargento Elias Barbosa, escritor, está lançando este livro, O Poder da Pulseira e do Fogo, e contando a história da Polícia Militar, contando alguns casos, e em muitos momentos esses casos, né, sargento, ele traz sempre um conflito. O senhor, como um jornalista e como policial, como sargento, se vê em algum momento em conflito nas abordagens tanto da imprensa com a Polícia Militar, com as polícias, quanto com o entendimento dentro da corporação diante do que é relatado, do que é reportado? Veja só, eu muitas vezes eu sou mal interpretado dentro da instituição. Porque, como eu te falei, desde o início, assim que eu entrei na PM, eu já visualizava, entendeu, o que a tropa estava passando. Como eu te falei, houve um avanço na questão da relação interpessoal entre oficiais de praça e até mesmo entre praças, oficiais e tudo mais. Mas houve um período que isso aí, entendeu, era gritante. Então, o que é que acontece hoje na nossa sociedade, né? As pessoas às vezes se revoltam, né? Às vezes não entendem. A imprensa ela está ali para divulgar o que aconteceu. E o policial, muitas vezes, ele está ali fazendo o trabalho dele e também ele não é entendido naquele momento, né? Então, às vezes, há esse conflito, né? O conflito, talvez, da imprensa querer mostrar o ocorrido e o policial às vezes, não permitir, por algumas questões, que aquilo seja, né, ido a mais fundo, né, dentro daquela temática que está se apresentando. Deixa eu dividir um pouco essa questão, começando pela parte em que o repórter, o jornalista, não entende que aquele espaço é um espaço que o expõe também a perigo. Como você analisa isso? Porque o repórter, ele está para informar. E tudo que ocorre na sociedade, né, só tomamos conhecimento porque existem bravos jornalistas e repórteres, né, e câmera, né, fazendo com que essas notícias cheguem à população. E é por isso que nesse livro também eu exalto o papel, né, da imprensa como toda. Né, e falo um pouco também de morte, como a do Tim Lopes, eu, né, falo um pouco também do meu livro. Porque é uma grandeza muito grande, aquele homens e mulheres que estão ali. E muitas vezes estão correndo um risco mesmo, como tem acontecido já, né? O Tim Lopes mesmo, né? Aquele outro câmara, né, da Band que morreu, né? Dentro daquela manifestação e assim por diante. Às vezes, no afã de querer registrar, no afã de querer mostrar, às vezes o jornalista, ele não se protege, até porque ele não tem a visão, né, do perigo, muitas vezes, que o policial ele está naquela ocorrência, ele tenha a visão do que está acontecendo, do que pode acontecer. Né? Mas, às vezes, o jornalista ele não tem a gente pode ter essa malandragem policial, entendeu? De ficar atento a essas questões, até porque o repórter está focado em um caso só, e o policial não, ele está atento a tudo quanto está ao seu derredor. Isso daí, quais outros excessos ou descuidos um jornalista comete numa cobertura como essa? Estar no lugar, às vezes ultrapassar um lugar que é também de investigação? Eu creio que o risco, ele sempre vai vir, ou vai acontecer, né? Nós temos acompanhado, né, alguns casos. Agora que o repórter, o jornalista, né, ele não pode ser impedido de fazer o seu trabalho. Até porque nós só tomamos conhecimento e só podemos saber o que está acontecendo. E muitos casos que aconteceram ao longo da história do Brasil, só foi possível ser investigado, ter sido elucidada aquela situação, porque houve um repórter, um jornalista que estava lá, né, mesmo correndo o risco, exposto ali né, a sua vida ou um trabalho todo que ele construiu, mas mesmo assim ele estava lá, porque ele vestiu aquele trabalho, né, que ele desenvolvia. Né? Agora, no outro lado, como a gente tinha dividido esse assunto, como classificar, são casos
extremos, é verdade, mas alguns policiais que atiraram bala de borracha em jornalista, é falta de preparo, é ranço, o que acontece até chegar a um jornalista em sua atividade sendo filmado, que um policial atinja ele, agrida ele de uma certa maneira? Eu acho que dos casos que eu acompanhei, né, eu vejo assim como um acidente, né, dentro da atividade mesmo. É lógico que, como eu te falei, muitos policiais que estão naquelas abordagens, naquelas manifestações, são homens que muitas vezes estão com alguns problemas pessoais, particulares, ou até mesmo uma pressão dentro da própria corporação. E por muitas vezes ele descarrega isso na pessoa que não tem nada a ver. Eu digo porque no início da minha carreira policial, muitas vezes, problema particular, problema familiar, problema de filho e pressão dentro da corporação, muitas vezes eu fui para a rua e, entendeu, eu exagerei. Usei um pouco da força desnecessária, né? Provoquei, entendeu? Fiz algum, realmente, entendeu? Isso acontece. E como é possível se policiar para evitar assuntos assim? É complicado, sabe? É complicado, principalmente o policial novo, né? Que não tem uma maturidade, não tem uma experiência, porque essa experiência policial nós aprendemos mais no cotidiano, no dia a dia do serviço, do que nas escolas. Nas escolas é mais a questão teórica, a parte mais técnica, com armas, né? Com abordagem, com essas questões mais, né? Voltadas para o serviço, enfim. Mas a questão da prática, da observação, né? Do cuidado, isso é uma questão que o policial ele vai aprendendo no dia a dia. E muitas vezes esse policial não aprende. É quando acontece o problema. Às vezes ele ignora essas questões básicas e quando ele se esbarra em um problema maior, ele fica sem ação. E pode, entendeu, acontecer um caso. Muitos casos de afastamento por problemas psicológicos? Ah, muitos. Inclusive eu cito no meu livro uma questão do coronel... o coronel, que é o César Alberto de Souza, da PM do Paraná, ele fala, ele relata, eu cito aqui no meu livro, essas questões. Hoje, muitos policiais estão indo para a reserva, né, precocamente por causa dessa questão. Depressão? Depressão, uso de drogas, né, outros, entendeu, diversos. Hoje a depressão e a droga, entendeu, está fazendo com que muitos policiais eles se afastem. Porque é uma fuga, ele tenta uma fuga para aquela pressão que está sofrendo no quartel, ou da família, ou algumas questões que acontecem mesmo com o ser humano. E eles vão buscar refúgio, muitas vezes, no ilícito, ou nas drogas, e muitos não têm um preparo psicológico, familiar, né, religioso, e eles esbarram nessa situação do alcoolismo, das drogas. Como se chega a esse ponto de depressão, de tristeza, de pressão, de estresse, até as drogas? O que é que provoca isso? Você falou numa pressão do trabalho, pressão do quartel. É uma pressão para que haja o quê? Essa pressão, quando eu falo dessa pressão, algumas questões que acontecem. Às vezes, um minuto ou 5 minutos que o policial chega atrasado no serviço, muitas vezes ele recebe uma punição. Às vezes, numa ocorrência, né, que foi uma ocorrência que ele tinha que usar força ou até mesmo atirar, muitas vezes esse policial ele também vai responder a um PDO, né, um processo disciplinar. E diante desses processos, que às vezes que foi gerado de acordo com o serviço, que não foi um abuso, esse policial começa a se questionar, poxa, eu estava ali na minha atividade, eu estava ali desempenhando o meu papel, e ainda sou punido, ainda sou chamado para responder um processo, que esse processo muitas vezes ele leva de 1 a 3 a 4 meses, o policial sendo ouvido, sendo aqui, e diz ali, entendeu? E faz com que esse policial ele comece a se estressar, e às vezes quando chega na rua, ele não quer nem abordar, ou fazer uma abordagem direito, porque ele vai ficar já amedrontado com aquela punição que pode vir, ou uma punição que já saiu. Qual a saída para isso, sargento? Eu creio que já se trabalha essa questão, né, nas polícias militares já, né? Já um avanço muito grande. Principalmente hoje o policial, quando ele era punido,
né? Ele cumpria a punição dentro da instituição. Quando era detido, ficava 10 ou 5 dias detido lá dentro da instituição. Quando ele ia preso disciplinamento, ele ficava preso lá. Mas há uma lei que foi aprovada já no Congresso, que o policial vai só para a ficha dele, ele não vai ter duas penalidades, a penalidade, né, na ficha disciplinar dele e a penalidade de ele cumprir aquela punição, né, de uma detenção ou uma prisão disciplinar. Não a prisão por crime, né, uma prisão judicial, mas a prisão disciplinar ou uma detenção. Então isso aí já foi um avanço, né? Quando se pensa nesse ponto, geralmente há sempre a discussão, porque isso daí deriva muitas vezes de leis de um regime, uma lei, uma justiça militar, né? E muitos abrem uma discussão que é a desmilitarização da polícia. O senhor é a favor ou contra? Eu, nos anos 80, no final dos anos 80, eu era a favor da desmilitarização das polícias militares. Hoje eu já tenho uma visão totalmente diferente. Que pode haver essa desmilitarização e nós podemos também conviver com essa militarização. Porque onde aconteceu a desmilitarização das polícias, né, nos países, houve avanços e muitas vezes não houve esses avanços. As pessoas questionam hoje as instituições, provavelmente, né, desde os anos 80, né, inclusive o jurista Hélio Bicudo, né, quando era deputado federal, foi um dos que encabeçou essa luta, né, para desmilitarizar as polícias, porque pelo entendimento do jurista e das pessoas daquele momento, entendia que o militarismo interferia diretamente no papel do policial. Aquilo que eu te falei. Eu, durante o meu curso de soldado, eu aprendi mais ser questões militar do que ser policial, ao ponto de quase tirei uma vida. Porque eu não servia ao exército, né? Então não tinha uma visão militar. Quer dizer, né? E hoje, isso acontece e está acontecendo com muitos policiais. Então, o militarismo, às vezes, ele atrapalha. Não é a questão da continência, não é a questão da hierarquia. Não, é a questão da carga que eles vão aprender nas escolas, tanto na escola de soldado como nas academias oficiais. Então, quando eles pensam nessa questão de desmilitarizar, é para ver se, desmilitarizando, os policiais começam mais a ser preparados para ser um policial, dar mais um trabalho mais afim, entender mais essa dinâmica de trabalhar com a comunidade. Porque quando ele fica atrelado a ser policial e ser militar, que realmente fica difícil de entender. Então foi isso que aconteceu ao longo dos anos, que hoje eu vejo que pode haver. Eu acredito e eu sou a favor da unificação entre as polícias militares, entre as polícias e as polícias civis. Eu defendo mais essa tese da unificação, como acontece em alguns países, aqui mesmo da América do Sul. Você acredita que isso daí, essa unificação, ela é possível sem desmilitarizar? Pode ser também. E através da unificação, aí é onde entra essa questão. Ela passa também, né, por esse processo de desmilitarizar e unificar. Né? A gente vai para um breve intervalo mais uma vez, vamos para voltamos com o terceiro bloco, em que eu vou perguntar sobre alguns estudos de caso que você fez. A gente volta já.